acordei hoje, aí tava olhando os stories, cara, a quantidade de aluno que tinha ontem no show do Matuê, né? Parecia que tava todo mundo, parecia que tava todo mundo no Instagram, a parte dos alunos tava todo mundo lá e tal. Caraca, eu sabia que essa geração gostava tanto assim de Matuê. E Matuê canta o quê? Eu não sou fã. Ele canta rap, é? Eu dou a entender que ele canta rap. É isso, é? Gospel? Não, gospel não, cara. Rap trap. Entendi. É? Entendi. Diferente. Alguém daqui foi? Ou não? Não, né? Deixa eu ver. Vamos embora lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, então. Rap trap, né? Então, pessoal, quinta-feira passada eu já comecei o quê? Tinha começado a falar desse assunto de ondas, o quê? De ondas para a prova de vocês. Falei que o nosso objetivo é responder o quê? Responder aquela lista que o professor Robson deu e eu trazer algumas, o quê? Algumas questões a mais. Então, queria o quê? Queria começar fazendo uma revisão do plantão passado para a gente adentrar em coisas novas. Deixa eu só botar aqui para gravar. Olha só. Pronto. Então, bora lá. Solta um gole d'água. Então, gente, na quinta-feira passada, a gente o quê? Na quinta-feira passada, deixa eu ver aqui. Opa. Na quinta-feira passada, a gente estudou ondas. A gente o quê? A gente começou a falar das propriedades das ondas, não é isso? As propriedades das ondas são o seguinte, que elas não transportam matéria, nem arrastam o meio pelo qual se propagam. Saber que onda o quê? Que onda, ela transporta energia. Pega aqueles exemplos que eu dei para vocês, não é isso? O exemplo do som, a gente viu que o som é uma onda. A gente viu que o cara, que já viu que o cantor de ópera, ele consegue o quê? Ele consegue quebrar um cálice de vidro, uma taça, com o quê? Com a voz dele. Isso está relacionado o quê? Isso está relacionado com energia. Então, onda transporta energia. O quê? A radiação, o quê? A radiação do espectro eletromagnético. O que acontece? A radiação eletromagnética é onda. E a gente sabe que a radiação eletromagnética, ela é o quê? Ela é constituída de energia. Tanto é que a gente sabe que tem o quê? Que tem a parte da radiação que faz mal. A partir do ultravioleta, não é isso? A partir do ultravioleta, a gente já sabe que pode ser nociva ao ser humano, não é isso? A gente sabe que o Sol, uma parte da radiação emitida pelo Sol, tá, o que está constituído na faixa o quê? Do ultravioleta. Então, por isso o que a importância de usar o protetor solar. Aí, quando o quê? Quando vai aumentando o quê? Quando vai aumentando a frequência do protetor, nem se fala, né? Que é perigoso, exatamente. Raio-X. Falei que é por isso que uma mulher grávida, ela não pode se submeter muito a raio-x, porque o que acontece? O raio-x ele tem um alto poder ionizante que pode provocar uma má formação fetal. Beleza. E tipo, também o que? Propriedades que elas transportam quantidade de movimento. Só lembrando, pessoal, isso aqui foi o que eu dei na quinta-feira passada no plantão que a gente teve. E aí depois eu apresentei para vocês a equação fundamental do ondulatório. Isso aqui, se falei até para vocês, caso alguém queira tatuar alguma equação da física, alguma coisa assim que se interesse, pode tatuar isso aqui, porque essa é uma das que a gente mais tem uma recorrência. E o Enem adora isso aqui, tá? O Enem adora essa equaçãozinha aqui. E olha só, V é igual a lambda vezes F, que o V, obviamente, é a velocidade. Lambda, que a gente não está tão acostumado, é o que? É o comprimento de onda.
E esse o quê? E esse F é a frequência. Aí eu botei aí a unidade de cada um. V de velocidade dada em metros por segundo. Esse lambda é o comprimento de onda. Vamos já rever o que é isso. E o F é a frequência. Aí eu falei para vocês, gente, olha só. Uma onda, ela tem o quê? Ela tem tanto uma velocidade quanto uma frequência. Se ela tem uma velocidade, significa o quê? Significa que ela tem o quê? Que ela tem uma propagação. Como é que a onda se propaga? Ela se propaga como um movimento retilíneo uniforme. Ah, professor, velocidade constante em linha reta. Exatamente. E se ela tem uma frequência, significa que ela tem o quê? Que ela tem uma vibração. Então, elas vibram de que forma? Como um movimento harmônico simples. Beleza. E aí aqui a gente fez o quê? A gente fez uma representação geral de uma onda. O ponto o quê? O ponto mais alto, esses pontos mais altos da onda são as tais das cristas. E os pontos mais baixos são o quê? São os vales. Ei, veja bem, que foi que a gente viu aqui que a distância o quê? Que a distância horizontal entre o quê? Entre duas cristas é o que equivale ao comprimento de onda. E o quê? A distância horizontal entre dois vales, consequentemente, também é o comprimento de onda. Ah, cara. E aí o que acontece? Professor, consequentemente, a distância horizontal entre um quê? Entre uma crista e um vale, como está aqui, vai ser quem? Entre uma crista e um vale vai ser meio comprimento de onda. Ah, cara, a gente viu que, de certa forma, uma oscilação, que é o que é representado por isso aqui, também o que? Se eu pegar a distância dela como um todo, a gente vai obter que vai ser um comprimento de onda. Aí o que foi o quê? O que foi que eu chamei a atenção para vocês? Foi que eu chamei a atenção de vocês. Eu chamei a atenção de vocês. Se eu tiver agora aqui, caraca, isso ficou toda torta. Se eu tiver aqui agora para vocês o quê? Uma situação que eu vou ter o quê? Que eu vou ter aqui a onda, uma representação de onda. E o quê? E ao invés do quê? E ao invés de, quer dizer, e se eu tiver uma representação de o quê? De unidade de tempo, gente. Se eu tiver uma representação de unidade de tempo, o que que acontece? Essa o quê? Essa distância entre duas o quê? Entre duas cristas, ou que a distância entre dois vales, ela não vai o quê? Ela não vai me dar, não é o comprimento de onda ou a metade do comprimento de onda se fosse o quê? Entre o vale e uma crista, não. Ela vai me dar o quê? Ela vai me dar o período. Ela vai me dar o período. Porque se eu tivesse o quê? Se eu tivesse o quê? Uma situação de uma onda em função do tempo, esse tempo que eu estaria o quê? Que eu estaria entre o quê? Entre dois o quê? Entre dois pontos mais altos, seria o quê? Seria entendido como se fosse a diferença de tempo em que eu teria o quê? Em que eu sairia de uma o quê? De uma extremidade, que eu estaria de uma amplitude e voltaria para essa mesma amplitude, que é o conceito de período, é o conceito de período, o tempo necessário para o quê? Para fazer uma oscilação. Então, quando ele o quê? Quando a onda vai o quê? Vai de um o quê? Vai de uma crista e vai para outra crista, ela tá o quê? Ela tá fazendo uma oscilação completa. Ei, uma outra coisa aqui. Gente, a distância o quê? A distância dá o quê? Essa linha vermelha que eu representei aqui também é o quê? É o que a gente chama de eixo central ou eixo de equilíbrio da onda. Ela meio que divide simetricamente a onda. Aí o que acontece? A distância vertical dela até o ponto mais alto, até a crista, é o que a gente chama de amplitude, que também é o quê? Que também pode ser o quê? Pode ser vista a partir da distância o quê? Da distância vertical do eixo de equilíbrio até o vale. Ah, então se eu pegar o quê? Se eu pegar aqui a distância vertical entre uma crista e um vale, vai ser duas vezes a amplitude. Aí, beleza. Aí, diante desse blá, 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 a gente fez duas o quê? A gente fez duas questões. Essa questão aqui, segunda questão que estava na lista do professor Robson, é, em que, veja só, nesse caso aqui, ele o quê? Ele só o quê? Ele só representou a onda. E ele o quê? E ele não falou nada aqui em relação ao eixo horizontal de tempo. Então, obviamente que essa situação aqui de as distâncias, o quê? A distância horizontal aqui, ela vai o quê? Ela vai equivaler ao comprimento de onda. Eu já vou mostrar para vocês, já vou tirar para vocês um exemplo de questão de que eu tinha que ter essa o quê? Essa intuição aqui, tá? De ver o quê? De ver que aqui estava dando o quê? Unidade de tempo. Já o quê? Já mostro para vocês como é que seria cobrado isso. Aí, olha só. Então, essa o quê? Essa questão aqui que a gente fez bem tranquilo, né? Esse o quê? Esse 2,25 centímetros. Ele o quê? Ele estava equivalendo o quê? Estava equivalendo a um comprimento de onda, mais outro meio comprimento de onda, não é isso? A gente fez aqui, bonitinho, e achou o comprimento de onda igual a 15. Ele também pediu amplitude, aí foi justamente uma pegadinha que ele pode fazer, né? Ele deu 1,6 centímetros.
Mas esse 1,6 centímetros equivale o quê? Equivale a duas, o quê? A duas vezes a amplitude. Ah, beleza. Deixa eu ver isso aqui. Aí, olha só, mostrei para vocês uma questão, que uma questão que estava que estava na prova do ano passado, essa que estava na prova do professor Robson no ano passado, até o quê? Até mais fácil do que a da lista, ele pediu o comprimento de onda, era só pegar, era só medir aqui o comprimento entre as duas cristas, suave demais, depois ele pedia a velocidade da onda. Só que ele dava o quê? No cédulo ele dava frequência. E aí, beleza. A gente foi falar aqui o quê? Um pouco da classificação de onda. A gente falou o quê? A gente falou da natureza, né? Isso são as ondas mecânicas. As ondas mecânicas são aquelas que o quê? Que precisam de um meio para se propagar, não é isso? Exemplo, o som. E o quê? Pode ser também o quê? Uma situação de uma corda, não é isso? Eu falei para vocês o quê? Da situação do CrossFit. Falei muito da situação do CrossFit. Eu tô emitindo um pulso lá da corda de CrossFit. Ah, a gente faz muito isso. E o quê? E o quê? As ondas eletromagnéticas. As eletromagnéticas, elas estão, como o próprio nome sugere, constituem o quê? O espectro eletromagnético. Por exemplo, aqui é a luz. Ah, e aí o que acontece? Aqui também a gente tem o quê? A gente tem com relação à direção de vibração. Eu tenho as ondas transversais, que é um pouco mais específico. As ondas transversais é que a propagação e o quê? E a vibração são perpendiculares, e as longitudinais, que a propagação e a vibração são estão na mesma direção. E aí eu estava me lembrando que, porque, por exemplo, hoje o tradicional nos vestibulares é cobrar só essas duas, as transversais e as longitudinais. Mas eu estava me lembrando que na prova do ano passado, o professor Robson, ele o quê? Ele cobrou o quê? Uma situação que está o quê? Que está até um pouco sendo cobrada, que é a situação o quê? Que é deixa eu acrescentar aqui, que é a situação da o quê? Das mistas. Como é, professor? Mistas? As mistas são aquelas que são o quê? São transversais e longitudinais ao mesmo tempo. Caracas, prof. E o quê? O exemplo melhor que a gente pode colocar aqui são o quê? São as ondas do mar. Caraca, pois é. Ondas do mar. Esse, o quê? Esse exemplo caiu o quê? Caiu na prova o quê? Na prova do ano passado. Em que ele perguntava, pedia pra gente classificar tanto em relação à natureza, quanto em relação ao quê? Quanto em relação à vibração, às ondas do mar. Caraca, então a gente teria que classificar de que forma? Como mecânicas, né? Isso, porque elas precisam de meio, e como o quê? Como mistas. Se não me falha a memória, todo mundo botou o quê? Botou essa parte de mecânica, acertou, mas quando foi para essa outra classificação aqui, não se lembrou desse kit mista. É porque realmente hoje é pouco o quê? É pouco comum a gente ver uma cobrança, o quê? Uma cobrança nessa perspectiva de onda mista. E digo mais, eu posso colocar, além das ondas do mar, eu posso colocar aqui ondas o quê? Que ondas que se propagam na superfície de um líquido. Posso botar ondas, de um modo geral, posso botar ondas que se propagam na superfície de um líquido. Que se propagam. Deixa eu botar aqui. Então, atenção, viu, gente? Vou até botar um asterisco, porque isso aqui caiu, que caiu na prova do ano passado. É uma coisa que até está assim, um pouco cobrado nos vestibulares, mas caiu na prova do professor Robson no ano passado. Então, ondas, deixa eu até botar aqui, ondas que se propagam, que se propagam, que se propagam na superfície. Então, tudo bem, hein, pessoal? Tudo bem? Tudo bem até então? Só, okay, só fazendo a revisão do que inicialmente, só fazendo a revisão do que a gente fez no plano passado. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? E aí, beleza. Aí, uma informação que eu botei para vocês é que toda onda eletromagnética, ela é o quê? Toda onda eletromagnética, ela é transversal. Mas eu não posso fazer o quê? A associação contrária, né? Eu não posso fazer a associação contrária. Nem todo o quê? Nem toda onda transversal é eletromagnética. O exemplo é o quê? Justamente o pulso que eu emito na corda. Ah, pois é. Se o quê? Se eu chacoalho, né? Chacoalho a corda, o que acontece? Ela vai estar o quê? Ela vai se propagar o quê? Ela vai se propagar e o quê? E a vibração ela vai se propagar na horizontal, não é isso? E a vibração vai ser o quê? A vibração vai ser na vertical. Ah, pois é.
E aí, olha só botei aqui umas propriedades da frequência, o que? Da frequência da onda e propriedades da velocidade da onda. Botei para vocês que a frequência, o que? A frequência da onda depende apenas da fonte e a velocidade da onda depende do meio. Vocês estudaram o quê? Vocês estudaram isso em refração no ano passado, não é isso? Na refração da luz, mais especificamente, não é isso? Se, o quê? Se a luz muda de meio, o que acontece? A velocidade muda e o que? E a luz é a onda. Então, isso o quê? Isso é de um modo geral para a onda. Então, se a onda muda de meio, a velocidade muda, beleza? Então, olha só. E como a frequência ela só depende do meio, a frequência ela não se altera. Então, eu botei aqui para vocês que velocidade e frequência de onda são independentes. Tá, prof? Aí só bora analisar aqui, ó, a equação fundamental do ondulatório. Se o quê? Se a velocidade muda e a frequência o quê? E a frequência não muda, quem necessariamente vai ter que mudar também são o quê? São as o quê? É o comprimento de onda. Tio, como eu diferencio a onda transversal da longitudinal? Eu tenho que saber quais são. Não, o quê? Deixa eu botar então, deixa eu escrever isso aqui. As transversais, as transversais, o que tu precisa saber é que as transversais, elas o quê? Tem que saber que a vibração, tipo, se fosse o quê? Em termos de caracterização, é que vibração e o quê? E propagação são perpendiculares. Só que, como eu estou te falando, eu nunca vi ele cobrar isso. O que eu vi mais ele cobrar é tu saber os exemplos, saber caracterizar, entende? E o que acontece? E as longitudinais, eu posso botar aqui para vocês que o quê? Que a vibração e propagação, propagação tem o quê? Tem a mesma direção. Para mim, o grande o quê? O grande X aqui da questão, Alicia, é tu saber o quê? É tu saber diferenciar o quê? Tu saber diferenciar a questão da luz do som. Saber que enquanto a luz é o quê? Ou melhor, o espectro eletromagnético, ele é transversal, o som, ele é o quê? Ele é longitudinal. E o quê? E saber que a mista é como se fosse tanto o quê? Tanto como o pronome sugere, mista. Ela o quê? Ela tem tanto uma vibração transversal como longitudinal. São os dois simultaneamente. E para mim, a grande o quê? O grande X é tu saber que o exemplo dela, as ondas do mar, ou melhor, ondas que se propagam na superfície de um líquido. Para mim, eu acho que o mais importante é o quê? É saber o quê? É saber os exemplos, tá entendendo? Aí, beleza. E aí, de novo, pronto, até a importância de saber essa questão da diferença entre o som e a luz, tanto é que que eu destaquei isso aqui para vocês. O que acontece? O som é uma onda o quê? É uma onda mecânica. A luz é uma onda eletromagnética. Enquanto o som é uma onda longitudinal, a luz é uma onda transversal. Olha mais uma diferença. O quê? A velocidade do som é maior o quê? É maior em meios sólidos e é menor em meios gasosos. Enquanto a velocidade da luz é o contrário. Você lembra lá na refração, Alice, que tu estudou? O que acontece? Na água, a velocidade da luz na água era menor do que, por exemplo, no ar. Porque o índice de refração da luz na água não era maior do que no ar? Pois é. Aí já o quê? Já que no som é o contrário. Ah, e a única coisa o quê? E a única coisa que eles têm em comum é que elas são o quê? São tridimensionais. Se elas são tridimensionais, significa o quê? Que a direção de propagação vai ser o quê? Vai ser nos três o quê? Nas três direções do espaço. Beleza. E aí aqui, só mais uma coisa que eu botei para vocês foi o quê? Foi que o sonar e o quê? E o radar, eles são o quê? Eles são sensores que o objetivo deles é captar objetos por meio da reflexão de ondas. Beleza. Aí, olha só, a reflexão, ela o quê? A gente viu que na reflexão, a onda, ela vai permanecer no mesmo meio. Então, consequentemente, a velocidade não vai mudar, o comprimento de onda não muda e a frequência não muda. E, professor, e se eu fosse o quê? Se eu fosse diferenciar o sonar do radar? Olha só, como o próprio nome já sugere. Sonar. Ondas de som. O radar. Ondas de rádio. E o rádio constitui o quê? Constitui a radiação eletromagnética. Então, o sonar emite ondas mecânicas e o radar emite ondas eletromagnéticas. Aí a gente fez duas questões aqui do professor, da lista do professor Robson, que é o quê? Que é uma situação aqui, a primeira questão da lista é uma questão teórica, em que ele está falando do sonar e do radar, em que a alternativa correta é que as frequências de oscilação de ambas ondas não dependem do meio que se propagam,
corretíssimo, porque eu falei para vocês. O quê? A frequência só depende da fonte. E o quê? E uma situação aqui, ó, e uma situação aqui em que do sonar, em que ele vai usar o sonar para o quê? Para determinar o quê? Para determinar a posição de um quê? De um objeto. Então, olha só, foi para vocês. Sonar e o radar, de certa forma, são sensores que captam o objeto por meio da reflexão de ondas. O que acontece? Quando a situação que eu tenho aqui, que eu tenho um destroço de um submarino no fundo do mar, aí o que acontece? O sonar, ele está emitindo uma onda, aí o que acontece? A onda, ela vai o quê? Ela chega até o submarino, ela chega no submarino, aí o que acontece? Ela bate e volta, então ela, o quê? Se ela bate, o quê? Se ela é rebatida, o que, é que vai acontecer? Ela vai sofrer uma reflexão, não é isso? Uma reflexão, e vai voltar para o quê? Vai voltar para o sonar. Aí o que, que ele perguntou na letra A? Ele perguntou a profundidade. Aí o que acontece? A gente tem que pensar na perspectiva da onda. A onda andou o quê? A onda, como que, como ela foi rebatida, ela foi e voltou, ela andou duas vezes a profundidade. Aqui ele deu pra gente a velocidade da o quê? Da onda no mar. Aí o que acontece? E deu o quê? Deu o tempo que? O tempo que ele fez, que a onda fez esse o quê? Esse percurso. Aí o que acontece? Distância é o quê? Distância é igual a velocidade, o quê? Velocidade vezes o tempo, não é isso? A onda se propaga como o quê? Como movimento retilíneo uniforme. Aí aplicando isso aqui, a gente vai descobrir a distância total percorrida pela onda e aí estocar que a distância total percorrida pela onda vai corresponder a duas vezes a profundidade. A gente acha que a profundidade é 120 metros, beleza? E aí depois ele pergunta o comprimento de onda dos ultrassons utilizados. Ah, cara, no que no enunciado ele deu também o que? A frequência o quê? A frequência da onda. Aí era só o quê? Era só aplicar. V igual a onda vezes F. A letra A e a letra B aqui são independentes. Então, isso foi o quê? Isso foi o que a gente fez na, o quê? Na aula passada. A única coisa, o quê? A única coisa que eu botei para vocês de novidade foi isso aqui, porque eu me lembrei, de fato, que o professor Robson, ele o quê? Ele cobrou isso bem aqui, ó. Ele cobrou isso bem aqui, ó, vou botar até de asterisco. Ele cobrou isso bem aqui na prova passada. Ele cobrou pedindo a classificação das ondas do mar. Então, eu tinha que saber que as ondas do mar elas são mistas. Beleza? Então, bora dar continuidade aqui. Ahn, eu falei para vocês que eu queria mostrar para vocês como é que cairia uma situação em que ele o quê? Ele colocasse isso, essa questão meio que da unidade do tempo. Então eu vou mostrar para vocês o quê? Uma questão que eu tirei, uma questão minha que eu peguei, que eu selecionei, e depois vou mostrar para vocês uma questão que caiu na prova do ano passado. Então bora lá. Dessa perspectiva aqui, só para vocês verem que o quê? Que essa é uma questão de sinalização mesmo. Só um instante. Deixa eu pegar aqui. Hum, Então, pessoal, vamos lá. Olha só, nessa questãozinha aqui de número 6, pessoal. Olha só. Nessa questãozinha aqui de número 6. Atenção, olha só. O gráfico representa uma coordenada vertical em função do tempo de uma rolha que se move verticalmente em um tanque, onde são produzidas são produzidas ondas com cristas sucessivas a uma distância de 0,84 metros. Ele pergunta qual a velocidade de propagação da onda. Aí o que acontece, pessoal? Para o quê? Para responder essa letra A, a gente vai ter que certamente usar velocidade é igual a quem? É igual a lambda vezes F. Só que o que que acontece aqui, pessoal? Olha só, muita atenção. Ah, professor, essa o quê? Essa distância entre a crista e o quê? Essa distância entre a crista e o vale vai ser o quê? Vai ser metade do comprimento de onda. Pessoal, isso que eu representei aqui, tá certo ou tá errado, pessoal? Isso que eu representei aqui, tá certo ou tá errado? Responda aí no chat, isso tá certo ou tá errado? Guys, tá errado, exatamente.
Porque o que acontece? Aqui, ele o quê? Ele mostrou pra gente o quê? Que é em função, o quê? Que é em função de unidade de tempo. Caraca. Então, o que que acontece? Se o quê? Está em função de unidade de tempo, o que que vai acontecer aqui? Isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar a metade do período. Tanto é que se tu for o quê? Que se for analisar aqui, ele também até disse pra gente que é o comprimento de onda, né? Olha só. No tanque são produzidas ondas com cristas sucessivas a uma distância de 0,44 metros. Ei, a distância entre cristas sucessivas me dá o quê? Me dá o comprimento de onda. Ah, prof, nem tinha me tocado. Pois é. Então, o próprio enunciado, ele deu pra gente que é um comprimento de onda. O comprimento de onda é igual a quem? É igual a quadro, que é igual a 0,84 metros. Então, bora lá, vem comigo. Vem comigo. Então, se o quê? Por uma questão de simetria, aqui o quê? Aqui no gráfico, né? Eu sei o quê? Esse aqui é 1 metro, aqui é a posição de 0,5 e aqui é a posição de 1,5. Ei, pessoal, então, consequentemente, olha só, essa distância horizontal entre a crista e o vale vai ser quanto? Entre a crista e o vale vai ser quanto? Vai ser 1, não é isso? Então, pegando aqui, eu vou ter que metade o quê? Fazendo aqui o primeiro passo, vou ter o quê? Vou ter que metade o quê? Metade do período vai equivaler a quanto? Metade do período vai equivaler a 1 segundo. Consequentemente, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o período vai ser de quanto? O período vai ser de 2 segundos. Ah, beleza. Aí, olha só, achei o quê? Achei o período, posso fazer o que agora? Posso achar a frequência, não é isso? Porque a gente sabe que a frequência não é o inverso do período. Aí prof, verdade. E aí, fazendo isso aqui, a gente vai ter que frequência é igual a 1 dividido por 2, que é igual a 0,5 Hz. Ah, beleza, beleza, o quê? Beleza demais. E aí, agora, vou o quê? Vou para finalizar aqui a letra A, para finalizar aqui a letra A, vou fazer aqui o último passo, não é isso? Vou fazer aqui o último passo, que é o quê? Que é aplicar V é igual a lambda vezes F. V igual a lambda vezes F. O lambda, como eu falei para vocês, o enunciado já falou para a gente. Olha só, o V seria igual a lambda, que é igual a 0,84 metros. E o que? E a frequência, que vai ser quanto? Vai ser 0,5. A gente vai descobrir que a velocidade aqui vai ser quanto? Vai ser 0,42 metros por segundo. Pessoal, então, letra A aí, entendido, não é isso? Letra A, entendido. Muito o quê? Muito suave, né? Então, só ter atenção, que certamente vai cair uma questão desse tipo aqui. Ou o quê? Ou esse jeito aqui, essa o quê? Exceção aqui, ou então, mais especificamente, o jeito mais tradicional. O jeito mais tradicional que é o quê? Que são esses modelos aqui. Só lembrando, se ele não representar o quê? Se ele não der também se é o quê? Se é unidade de distância ou se é unidade de tempo, fica o quê? Fica entendido que é o quê? Que é a representação geral. Que a distância o quê? Que a distância entre duas cristas vai ser o comprimento de onda. Caso o quê? Caso ele não especifique, que é o quê? Que é a questão do tempo, tá? Caso ele não especifique. Já é o quê? Olha só, nesses casos aqui, ele não está nem especificando aqui que aqui é o quê? Eu tenho unidade de tempo, não é isso? Que eu tenho unidade de distância. Então já o quê? Já fica subentendido que o quê? Que a distância entre as duas cristas vai ser o quê? Vai ser o comprimento de onda. É só quando ele de fato especificar o quê? Especificar que eu vou ter uma unidade de tempo. Aí, olha só, gente. Então, a letra o quê? A letra A, bem o quê? Bem tranquila. Aí o que acontece? Na letra B, em que instantes a velocidade da rolha é nula? Veja bem, professor, mas a gente não achou a velocidade da onda? A velocidade da onda não é 0,42 metros por segundo e não é constante, não se move como a MRU? Exatamente. E esse negócio aí de velocidade da rolha ser nula, eu não entendi não. É porque, veja bem, bora ler aqui o enunciado. O gráfico representa em função do tempo t de uma rolha que se move verticalmente em um tanque onde são produzidas cristas sucessivas a uma distância de 0,84 metros. Ei, o que é que está acontecendo? A onda que está sendo gerada, ela está se propagando. Mas o que acontece? Ela o quê? Ela se propaga o quê? Transversalmente, não é isso? Ela se propaga transversalmente. Olha só, a vibração é como se fosse na horizontal, não é isso? E o que acontece? E a propagação como se fosse na horizontal, e a vibração é o quê? É na o quê? É na vertical. Aí o que que acontece? A rolha, o que é que vai acontecer? A rolha,
A gente sabe que a onda, ela o quê? Ela não transporta matéria. Aí o que é que vai estar acontecendo? A rolha, ela vai estar o quê? Ela vai estar fazendo um movimento vertical aqui, ó, acompanhando aqui a onda. Ah, pois é. A rolha, ela vai fazer um movimento, que é um movimento vertical, acompanhando a onda. E esse movimento, então ela vai seguir o quê? A rolha, ela vai seguir a vibração da onda. Ah, então a rolha, ela o quê? Ela segue a vibração da onda. Ah, então ela segue a vibração da onda. Ei, e olha só, lembra aí, ó, a vibração da onda, ela é que tipo de movimento? É como o quê? É como um MHS. E eu não sei se vocês estão se lembrados, mas o que acontece? No MHS, quando é que a velocidade é nula? Quando é que a velocidade é nula? A velocidade é nula quando o quê? Quando o objeto, ele o quê? Quando o meu sistema, ele chega o quê? Ele chega nas extremidades, não é isso? Que ele para voltar. E a velocidade é máxima quando o quê? Quando passa na, o quê? Na posição que é de equilíbrio, não é isso? Ah, cara. Então o que acontece? Quando o quê? Quando nas posições do quê? Nos instantes aqui, que a minha o quê? Que minha rolha vai estar o quê? Vai estar nas extremidades, o quê? Nas amplitudes, não é isso? Vai ser o quê? Vai ser a situação em que a velocidade vai ser nula. Então, essa aqui, a letra B era até um quê? Uma questão de quê? De MHS. Então, olha só, em que instantes vai ser nulo? Então eu poderia botar aqui, ó, T1 igual a 0,5 segundos, e poderia botar aqui que o T2 seria igual a 1,5 segundos. Então, fiz o quê? Fiz aqui uma questão o quê? Passei aqui uma questão que uma questão extra aqui para vocês, em que eu teria que ter esse cuidado aqui com relação ao quê? Com relação à unidade de tempo. Gente, agora eu vou mostrar o quê? Uma questão disso que nessa mesma pegada que caiu o quê? Que caiu na prova do professor Robson do ano passado. Deixa eu achar bem aqui. Tanana. Que foi o quê? Para vocês não dizerem que eu tô mentindo, que foi essa questãozinha bem aqui, ó. Que foi essa questãozinha bem aqui. Tchau. Não sei se vai dar tempo, Júlia. Aí, olha só. Aí, olha só. O que é que ele diz que é essa questão aqui, ó? O som de um apito para cães é analisado com o uso de um medidor que, em sua tela, visualiza o padrão apresentado na figura abaixo. O gráfico representa a variação de pressão que a onda sonora exerce sobre o medidor em função do tempo, em microsegundos. Calcule a frequência produzida pelo apito e descrita pelo diagrama. Então, o que acontece, pessoal? Aqui Nessa situação aqui, o que que acontece? O que que tá acontecendo aqui? Aqui é uma onda, tá estranha, né, professor? Essa onda não tá do jeito que estava representando antes. É verdade, é porque aqui o formato dela tá diferente. Mas observa, a gente tem o mesmo padrão de uma onda. Em que o que acontece? Eu tenho um ponto mais alto, que é a crista, e o ponto mais baixo, que é o vale. E aqui, observa, aqui nessa onda, ela tá o quê? Ela está representada aqui em função, que? Em função do tempo, gente. Se ela está representada em função do tempo, isso significa que o quê? Que a distância entre o quê? Entre duas o quê? Entre duas cristas, ela vai representar o quê? Ela vai representar o período, não é isso? A distância entre duas cristas vai representar o período. Caracas! Aí, bora o quê? Bora ter atenção aqui com o quê? Com a legenda o quê? Bora ter atenção aqui com a legenda do gráfico, né? Do gráfico. Ele tá dando pra gente que dois quadradinhos equivalem a 10 microsegundos. Então, olha só, o período vai corresponder ao quê? O período ele vai corresponder, ó. Bora lá contar. 10 aqui, não é isso? 10 o quê? 10 aqui, mais o quê? Mais 10 aqui. Então, olha só, vai corresponder a quanto? O período vai corresponder a 20 o quê? 20 microsegundos, não é isso? Caracas, prof, é verdade. Então, olha só, aqui o período, ele vai o quê? Ele vai corresponder a quanto? A 20 microsegundos. Ei, mas olha só, ele só quer saber quem é o quê? Quem é a frequência. Então, primeiro passo, fiz aqui. Primeiro, deixa eu puxar pra cá. Então, primeiro o quê? Primeiro passo, fiz o quê? Primeiro passo, fiz aqui. Primeiro passo, eu fiz aqui. E o que? O segundo passo, vou o quê? Vou aplicar aqui, ó. Que a frequência vai ser o quê? Vai ser o inverso do período.
E aí o que acontece? É o que? Se a frequência vai ser o inverso do período, tu vai ter o quê? Tu vai ter que 1 sobre o quê? Sobre 20. Só que o que acontece? Bora botar no SI, né? 20 vezes 10 elevado a menos 6, não é isso, gente? Aí vai ficar o quê? Vai ficar que a frequência vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 sobre 20 vezes 10 elevado a 6. E aí, fazendo aqui a conta, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 1 sobre 2 vezes 10 elevado a 5, não é isso? Aí, olha só. Posso o quê? Posso botar aqui que vai ser 0,5 vezes 10 é 5. E, no fim, isso aqui, a frequência vai ser a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 4 Hz. Ah, então, primeiro o quê? Questão o quê? Questão que caiu na prova do ano passado. Seria assim que a gente resolveria. Pessoal, então, essas duas questões que eu trouxe para vocês, entendido aí elas? Entendido? Beleza, então, bora o quê? Bora seguir então aqui, resolvendo a lista do tio Robson. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu abrir aqui. Então, a gente o quê? A gente já fez então as três o quê? A gente já reviu aqui, já fez aqui as três primeiras questões da o quê? Da lista do professor Robson. A quarta questão ela é muito interessante. Mas o quê? Mas eu vou fazer primeiro o quê? Vou fazer primeiro a 5 e depois eu volto para fazer a 4, tudo bem? Primeiro fazer a 5 depois eu volto para fazer a 4. Aí, olha só. Júlia, você foi pro Matuê, Júlia? Foi não? Queria ter ido? Entendi. Pois é, como eu falei, tava me espantando aqui. Muita gente nos stories no show do Matuê. Parecia que os alunos todos tinham ido. Sabia que a geração de vocês gostava de rap. Pois é, diferente. Diferente. A minha geração, nem me lembro o que é que eu gostava. Sempre, eu sei que eu gostava de Adele. Pois é, né? No meu tempo tinha Bonde da Estronda. Então bora lá. Gente, uma onda mecânica com o quê? Com frequência 800 Hz propaga-se em um meio de comprimento de onda igual a 2 metros. Ao sofrer a refração, tem sua velocidade reduzida a 50% de seu valor inicial. Qual será o novo comprimento de onda? Gente, o que acontece? Quando o quê? Quando a onda sofre refração, pergunto para vocês, me digam aí no chat, quando a onda sofre refração, a frequência dela muda ou não muda? Hein, gente, me digam aí, na refração, a frequência da onda muda ou não muda? Não, gente, na refração, a frequência o quê? A frequência não muda. A frequência, ela o quê? Ela só depende da fonte, pessoal. Ah, então na refração, tenho sempre ideia disso, na refração, o quê? A frequência não muda. Exatamente. É a velocidade e o comprimento, consequentemente também o comprimento de onda que muda. Então, olha só. Então a situação o quê? Se ela o quê? Se é uma refração, muda de meio, né? Então eu tenho meio um e o que mais eu tenho o quê? Eu tenho o meio o quê? Tenho o meio 2. Aí, olha só. Vejam o quê? Vejam só. Ele está dizendo pra gente o quê? Que a frequência o quê? Que a frequência do meio um é quanto? É 800 Hz. Então, consequentemente, a frequência da onda no meio 2 também vai ser 800 Hz. De novo, o que é a frequência? O que é a frequência da onda? Só depende o quê? Só depende da fonte. O que depende do meio é a velocidade e, consequentemente, também o comprimento de onda. Ah, beleza, prof. Mas olha só.
Ele está dizendo que ele tá dizendo que o comprimento o quê? Que o comprimento de onda 1 é quanto? É de 2 o quê? É de 2 metros, é de 2 metros. E ele não está dizendo o quê? Ele não está dizendo a velocidade. Então eu vou chamar aqui que a velocidade V1 vai ser igual a um V. E olha só, ele disse pra gente que o quê? Que a velocidade o quê? Que a velocidade 2, que a velocidade do número 2 vai o quê? Vai passar a ser 50% do quê? Da velocidade inicial. Então V2 vai ser o quê? Vai ser 0,5V. E aí ele quer saber o quê? Ele quer saber quem vai ser o quê? Quem vai ser o comprimento o quê? Quem vai ser o comprimento de onda. Aí o que acontece? Gente, situação o quê? Situação de refração. Situação de refração, o que é que vocês precisam saber? Olha só. Gente, a gente sabe que velocidade é igual a lambda vezes f. Então, olha só, frequência eu posso colocar como se fosse o quê? Como se fosse velocidade sobre o quê? Sobre como se a velocidade, a razão da velocidade, sobre o quê? Sobre o comprimento o quê? Sobre o comprimento de onda. Aí o que que acontece, gente? Olha só. Se eu sei o quê? Se eu sei que na refração ao quê? A frequência não muda, uma relação que eu posso colocar logo para vocês é o seguinte, que F1 é igual a quem? F1 é igual a F2. Se F1 é igual a F2, o que que vai acontecer? Se F1 é igual a F2, o que que vai acontecer aqui, gente? Oh, meu Deus. Olha só. Se F1 é igual a F2, eu posso botar logo para vocês a seguinte relação. Que o quê? Que a velocidade, o quê? Que a velocidade da onda 1 sobre o comprimento da onda 1 vai ser igual à velocidade da onda 2 sobre o comprimento de onda da onda 2. Aí, olha só. O V1 eu chamei de V. Comprimento de onda 1 é o quê? Comprimento de onda 1 é 2. E olha só, velocidade 2 é 0,5V. E comprimento de onda 2 é o que a gente quer descobrir. Ah, aí olha só, cortou. Aí olha só, tu vai descobrir que o comprimento de onda 2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 metro. Ah, então o comprimento de onda 2 vai ser igual a 1 metro. Gente, outra coisa, quando o quê? Quando tu tá analisando isso aqui, tu, o quê? Tu vê que isso aqui é o quê? É a relação o quê? É a relação de duas coisas que são o quê? Duas coisas que são diretamente proporcionais. Então, o que acontece? Se a minha velocidade aumenta, o quê? Meu comprimento de onda também aumenta. Então, numa situação o quê? Numa situação em que a tua velocidade vai o quê? Vai diminuir 50%, teu comprimento de onda também vai diminuir 50%. Então, olha só, ou seja, vai ficar metade. Então, se eu soubesse a teoria, de certa forma, eu nem precisava fazer essa conta. Ah, velocidade o quê? Reduzir 50%, comprimento de onda também vai reduzir 50%. Então, vai passar a ser quem? Vai passar a ser 1 metro. Alice, não tem o quê? Não tem um fenômeno em específico que eu tenha o quê? Que eu tenha mudança de frequência. Como eu falei, a frequência, ela depende só da fonte. Ou seja, para eu mudar a frequência, eu preciso fazer alguma alteração na fonte que está o quê? Que está provocando essa o quê? Essa oscilação. Tá entendendo? Deixa eu mostrar outra questão para vocês, isso aqui, de fazer a 4. Olha só. Deixa eu mostrar uma outra questão. Uma outra questão. Deixa eu mostrar aqui outra questão para vocês. Então, olha só, outra questão que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó, questão de número 8. Uma questão extra, essa aqui, essa aqui é uma questão extra. Aí o que acontece? Olha só, Alice. Em uma curva de ondas, o professor utiliza um oscilador de frequência F que produz ondas retas, como mostra a figura. Aí, olha só. A estudante Angelita, participando da experiência, percebe que a distância entre duas cristas sucessivas de ondas no meu B é metade da distância entre duas ondas no meu A. Com base no enunciado, responda. A frequência, olha só, então, atenção aqui. Então, ele está o quê? Ele está passando o quê, Alice? Ele está passando de meio A para o meio B. Se está passando de meio A para o meio B, Alice, qual é o nome desse processo aqui, de mudança de meio? É o quê? É uma situação de refração. Ele pergunta: olha só, Alicia, a frequência das ondas que se propagam no meio B é maior, menor ou igual à frequência das ondas que se propagam em A? Diga aí, Alicia, vai ser o quê? Vai ser o quê? Igual, perfeito. Ah, cara, então
Olha só, a frequência o quê? No meio A vai ser igual à frequência no meio B. Aí tu o quê? Tu poderia o quê? Por quê? Justifique. Pois. Aí tu poderia o quê? Poderia justificar, pois o quê? A frequência da onda só depende o quê? Da fonte. No caso aqui, a fonte é quem? Esse oscilador. Ah, então o quê? Vou até escrever isso aqui. Pois o quê? Tá até escrito nas propriedades das ondas, mas vou reescrever aqui. Pois FA é igual a FB, pois a frequência, frequência da onda depende apenas da fonte. Que no caso, essa o quê? Essa fonte aí, meus amores, vai ser quem? A frequência da fonte aí vai ser o oscilador aí. Beleza? Então, respondi a letra A. Então, letra A teóricazinha e tal. Então, isso aí é o que é muito importante, porque vocês saberem isso. De novo, refração, mudança de meio, a frequência, ela fica constante. O que vai mudar são o quê? A velocidade e o comprimento de onda. Aí, olha só. Aí o item B, né, prof? O item B. O que é que ele tá dizendo aí, o item B? Aí, deixa eu fazer com o item B aqui na outra parte aqui. Qual a velocidade, o quê? Qual a velocidade das ondas que se propagam no meio B? Se vale 340 metros por segundo, a velocidade de propagação das ondas no meio A. Aí, embora ter o cuidado aqui. Então, de novo, bora fazer aquele arranjozinho. Então, olha só, tem o que? Eu tenho meio, que eu tenho meio A. Eu tenho aqui o meio A, não é isso? Eu tenho aqui o meio A. Eu tenho aqui o meio A. E bem aqui eu tenho o quê? Bem aqui eu tenho o meio B. Aí, o que está acontecendo, gente? Está acontecendo, como eu falei aqui, está acontecendo uma refração. Uma refração. Aí, olha só. Ele o quê? Ele falou pra gente que o quê? Olha só. No meio B, a distância entre duas cristas é o quê? É a metade, o quê? É a metade que é no meio A. Ou seja, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que se é o quê? Que se eu chamar de lambda aqui de lambda, eu vou ter que o lambda B vai ser o quê? O lambda B vai ser a metade do quê? Do lambda A. Ou melhor, prof. É, entenderam, né? Entenderam, né? Isso o quê? Você está chamando o quê? Você está chamando o comprimento de onda de o quê? Comprimento de onda aqui do meio A de lambda? O que acontece? Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser lambda sobre 2. Ou melhor, deixa eu fazer mais fácil aqui para vocês. Deixa eu fazer mais fácil. Ao invés de trabalhar com fração. Em outras palavras, se eu o quê? Se eu estou dizendo que o quê? Se eu chamar isso aqui o quê? Se eu chamar aqui de lambda, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 2 lambda. Não é melhor trabalhar assim do que com fração? Entendido isso aí, né, gente? Entendido. Então, olha só. Se eu chamar aqui lambda B, o quê? Se eu chamar lambda B de lambda, o quê? O lambda A tem que ser quanto? Tem que ser 2 lambda. Entenderam isso, gente, ou não? Digam pra mim, por gentileza. Essa parte matemática, entenderam ou não? Sim, né? Ou então só o quê? Só, tipo, botava mesmo que lambda B é igual a 2 vezes lambda A. Não teria problema também não. Mas, enfim. É... Aí o que que acontece? Aí e a velocidade, né? Ele tá dizendo o quê? Ele tá dizendo que a velocidade o quê? Que a velocidade no meio quê? Que a velocidade no meio A, cadê? Que a velocidade no meio A é igual a 340 metros por segundo, não é isso? E ele quer saber quanto é que é a velocidade de B. Então, gente, é aquela coisa, eu sei a teoria, né? Isso é o quê? Isso mostrou bem aqui que quando a frequência fica constante, né, no caso de refração, o quê? A velocidade e o comprimento de onda elas são diretamente proporcionais. Então, se meu comprimento de onda ele fica reduzido à metade, o que vai acontecer com a velocidade? Também vai ficar reduzido à metade. Não, professor, mas faz a conta aí, vai, faz a conta aí, faço. Então, eu posso dizer o quê? Que a frequência de A é igual à frequência de B. E aí, olha só, se a frequência de A é igual à frequência de B, tu vai ter o quê? Tu vai ter que a velocidade de A sobre o quê? Sobre o comprimento de onda de A vai ser igual a quem? Vai ser igual à velocidade de B sobre o quê? Sobre o comprimento de onda de B. Aí, olha só. Aplicando aqui, ó, VA vai ser quanto? Vai ser 340 sobre lambda A. O lambda A foi quanto? Foi 2 o quê? 2 lambda. E aqui vai ser aqui, vai ser VB sobre o quê? Sobre o comprimento de onda B, que é lambda. E aí vai acontecer o quê? Vai cortar aqui, ó, tchan, tchan. E aí tu vai ter o quê? Tu vai ter que 2 o quê? 2 VB é igual a 340. VB é igual a
170 metros por segundo. Beleza. Então, pessoal, olha só. Então, veja bem. Para cada o quê? Para cada modelo de questão, para cada modelo de questão que está na lista dele, eu tô o quê? Eu tô trazendo uma alternativa aqui para vocês. E algumas vezes até trazendo modelos que caíram aqui no ano passado. Então, situação de refração, gente. Por favor, não me venham errar, tá? Por favor, não me venham errar. Porque, olha só, de certa forma, nessa lista, essa já é a segunda questão de refração aqui, de modo geral. Essa o quê? Essa primeira questão aqui, que também era o quê? Tinha pegado um pouco mais teórica, aquele o quê? Que a gente tinha que marcar aqui, ó. A frequência de oscilação de ambas as ondas não depende do meio que se propagam, também era o quê? Era a oscilação de refração. Saber o quê? Saber que a frequência é o quê? Ela não depende do meio, depende só o quê? Só da fonte. Então, não o quê? Não me venham errar. Situação o quê? Situação disso aqui, tá, gente? Não me venham errar. Então, agora, bora fazer aqui a situação aqui. A situação aqui agora da número 4, questão 4. Questão 4, não é aqui não. Como é que tá a semana de provas, pessoal? Como é que tá a semana de provas? Tá tudo suave? Porque eu vou fazer na figura mesmo. Tá tudo suave com vocês? Tá, né? Só prova boa até agora? Ah, que bom, então. Dando uma hidratadazinha aqui, importante. Então, bora lá. Ondas retas propagam-se na superfície da água com velocidade de módulo 1,4 metros por segundo e são refletidas por uma parede plana vertical, da qual incidem sobre um ângulo de 45 graus. No instante t igual a zero, uma crista AB ocupa a posição indicada na figura. Cadê essa crista AB, professor? Essa bem aqui, ó. Ele diz que é pra gente destacar nela. Essa bem aqui. Aí, olha só. Aí ele diz: depois de quanto tempo a crista atingirá o ponto P após ser refletida na parede? Então, olha só, gente. Coisas que a gente tinha que se lembrar aqui para poder fazer essa questão. Se lembrar o quê? Se lembrar que a onda, o quê? Que a onda, ela o quê? Ela se propaga como o quê? Como um movimento retilíneo uniforme. Aí o que que acontece? Olha só, essa onda AB, ela vai o quê? Quando vai chegar bem aqui, aí vai ser o quê? Ela vai ser refletida, não é isso? Ei, aí o que que acontece? Pessoal, quando o quê? Quando a onda é refletida, a velocidade muda? Me digam aí, quando a onda é refletida, pessoal, a velocidade muda? Na refração a gente sabe que muda, né? Mas na reflexão, a velocidade muda? Me digam aí no chat. Não, né? Perfeito, Alice. Ela não muda, porque permanece no meio. Ah, então até botei o que essa informação, eu até botei para vocês, ó, bem aqui, ó. Na reflexão, velocidade não muda, o comprimento de onda não muda e a frequência não muda. Ah, pois é, porque permanece no mesmo que no mesmo meio. Ah, pois é. Então, beleza. Aí, olha só. Então, o que é que vai acontecer? Então, vai acontecer dessa o quê? Dessa o quê? Dessa crista que da figura, ela vai refletir. Aí, o que é que vai acontecer? Ela vai o quê? Ela vai chegar o quê? Ela vai chegar bem aqui no ponto P. Ela vai chegar bem aqui no ponto P. Como é que ela vai chegar no ponto P, prof? Ela vai chegar desse jeitinho aqui no ponto P, ó. Meu Deus. Desse jeitinho aqui mais ou menos no ponto P. Professor, como é que você sabe que vai ser assim? Eu já explico porque vai ser assim.
Até porque ele pede que a gente faça um, o quê? Um esboço da configuração dessa crista quando ela passar por P. Já o quê? Já faço o quê? Já faço, já explico o porquê. Aí o que que acontece, gente? Olha só. Ele quer saber o tempo, né? Que essa crista vai o quê? Vai o tempo até ela ser refletida e passar pelo ponto P. Aí o que que acontece, gente? Eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber a distância total percorrida pelo quê? Pela minha cristazinha. Aí olha só, vem comigo aqui então. Vem comigo aqui. A gente sabe o quê? Que isso aqui é 45 graus, não é isso? Aqui é 90, não é isso? E aqui é 45 graus também. Ah, cara, então olha só, aqui tem que ser aqui tem que ser o quê? Por uma questão até de simetria. Vocês o quê? Vocês vão ver que aqui é 1 metro, não é isso? Que aqui é 1 metro. Vocês o quê? Vocês vão ver que aqui é 1 metro, não é isso? E que aqui, consequentemente, também é o quê? E aqui também é 1 metro. Beleza para vocês isso aí ou não? Professor, oi, mas como é que o senhor garante que tá o quê? Que essa o quê? Essa questão aí de aqui ser o quê? Aqui ser 1 metro e aqui ser 1 metro? Hum, essa é uma boa pergunta. Caso o quê? Caso, tipo, tava o quê? Tava bem invisível, mas se alguém o quê? Se alguém poderia me perguntar isso aqui. Gente, é o seguinte. Vocês o quê? Vocês se lembram lá de o quê? Lá de espelho? Lá de espelho? Espelho plano? O que acontece? No espelho plano, isso tem o quê? Isso tem, por exemplo, essa reta o quê? Essa reta vertical aí, a o quê? A uma distância D. O que acontece? A o quê? A imagem, o quê? A imagem dele seria o quê? Seria uma distância o quê? Seria uma distância D também. Ah, cara, então na perspectiva aqui da onda, o que acontece? Na hora que ela vai o quê? Na hora que ela vai ser refletida aqui, ó, o que acontece? Esse o quê? Esse ponto P é como que como ela vai ser refletida aqui, é como se ela tivesse que passar o quê? Por um ponto, de certo modo, simétrico ao quê? Um ponto simétrico que ela estava aqui inicialmente. Ah, cara, então, obviamente o quê? Esse o quê? Essa distância desse ponto até aqui vai ter a mesma distância desse ponto até aqui. Ah, então, como a própria figura já sugere, o que acontece? Aqui é 1 metro, e aqui é o quê? E aqui é 1 metro. Tá, beleza. Aí o que mais que a gente pode ver aqui? Outra coisa, agora analisando aqui, a gente também poderia ver. Enfim. Aí, olha só, então aqui é 90 graus, aqui tem que ser quanto? Aqui é 45 graus também, não é isso? E aí, consequentemente, aqui é o quê? 1 metro. Ei, gente, aí olha só. Isso aqui é 1 metro, o que é que vai acontecer? Aqui tem que ser quanto? Aqui tem que ser raiz de 2. E aqui tem que ser quanto? Aqui tem que ser raiz de 2 também, não é isso? Deixa eu fazer aqui mais limpo aqui. Sujei demais a tela. Então, diante desse blá 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 todo que eu falei com vocês, falei pra vocês então o que é o que é que isso aqui, o que isso aqui é. Isso aqui é um quê? Aqui é 1 metro, aqui é 1 metro, não é isso? Aqui também vai ser 1 metro. Aqui é 45 graus. Então a conclusão foi o quê? Foi que aqui, isso aqui é 1 metro, aqui é 1 metro. Tira Pitágoras, né? Isso tira Pitágoras. Aí vocês vão achar a raiz de 2. Então aqui também é raiz de 2. Então, gente, quanto é que é a distância total percorrida pela onda? Tchan e tchan. A distância total percorrida pela onda vai ser quanto? Vai ser 2 raiz de 2. Então, olha só. Na letra A aqui, ó. Distância, o quê? Distância percorrida. Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter que ela vai ser quanto? Vai ser 2 raiz de 2. Então morreu, né? Morreu a questão porque tu vai ter o quê? A gente sabe que distância, o quê? Distância é igual a velocidade vezes o tempo. A distância é quanto? É 2 raiz de 2. A velocidade, podemos considerar 1,4, não é isso? Deu bem aqui a velocidade da onda, 1,4, 1,4, 1,4, e aqui vai ser o quê? E aqui vai ser o tempo. Aí, olha só, o tempo vai ser igual a quanto? O tempo vai ser igual a 2 raiz de 2 dividido por 1,4. Só que o que acontece, gente? Não sei se vocês sabem, mas raiz de 2 é aproximadamente o quê? É aproximadamente 1,4. Aí vai ter que 2 vezes 1,4 dividido o quê? Dividido por 1,4. Cortou aqui, ó. Aí tu vai ter o quê? Aproximadamente 2 segundos. E aí a letra B, pessoal? A letra B, ela pede o quê? A letra B, ela pede fazer a configuração.
Mas que a gente sabe, então, ó, por exemplo, professor, bota o quê? Bota um espelho, o quê? Bota um espelhozinho aqui, vai, bota um espelho aqui, aí tu tem o quê? Assim, situação, ó. Tchan, reflexão, tchan, assim. Tá feio a minha figura, né? Mas, tipo, tem uma coisa assim, reflexão, assim. Então, é mais ou menos o quê? É mais ou menos o quê? O esboço que tu vai ter é o quê? Mais ou menos o quê? Uma situação desse tipo aqui, ó. Tu vai ter o quê? Tu vai ter aqui uma outra, aqui. Imagem enantiomorfa, não é isso que vocês estudaram lá no ano passado. Vocês vão ter mais ou menos uma situação aqui, uma situação desse aqui, desse tipozinho aqui, ó. Então, o esboço, o quê? O esboço que tinha que fazer era o quê? Era mais ou menos esse bem aqui, gente. Que bem aqui seria o quê? Bem aqui seria o quê? Minha crista AB. Pessoal, entendido a situação? Então, entendido aí o quê? A questão que é a questão número 4? Beleza. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês o quê? Enquanto eu vou encher minha garrafinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês mais um modelo de questão que caiu na prova do ano passado. Essa o quê? Essa prova, essa outra questão aqui, é a que se assemelha até com esse modelo de questão que eu fiz aqui do Sonar. Então, vou deixar aqui na tela a questão, para vocês irem pensando nela aí. Olha só. Tchan, tchan, tchan. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Não. Olha só. Então, olha só. Vou o quê? Vou deixar aqui, vou só encher minha garrafinha aqui. Gente, dei um líder nela aí, tentei o quê? Tô dando pra vocês verem, então? Tô dando pra vocês verem, né? Beleza. Pelo menos a letra A. E aí, gente? Voltei. Deu o quê? Já conseguiram responder? Já, já saberiam me dizer o que é que vocês marcariam aí na letra A de amorzinho? Reflexão. Perfeito, Alice. Situação aí de reflexão. Assim como aquela questão aqui do quê? Assim como aquela questão aqui do sonar. É uma situação de quê? É uma situação de reflexão, é isso aqui que é uma situação de reflexão. Que, como eu falei para vocês, lá ele nem falou de radar, nem falou de radar nem de sonar, não. Mas enfim, ele falou o quê? Ele falou que vai captar o quê? Que vai captar um objeto, não é isso? Só que ele o quê? Aqui nessa o quê? Nessa situação aqui, na situação do texto, ele tá. Bora falar aqui, ó. Sensores o quê? Os sensores de justamente ultrassonográficos. Falou de certa forma, né?
ultrassonográficos, né? Então, está relacionado com sonar. Os utilizados em automóveis possuem receptores que são distribuídos em pontos o quê? Em pontos estratégicos do veículo para proporcionar o controle de vários o quê? De vários ângulos. Esses modelos de sensores funcionam por sinais ondulatórios imperceptíveis ao ser humano. Os sinais são direcionados aos objetos. Os sinais são direcionados aos objetos rebatidos e acabam sendo captados pelos sensores que passam as informações das distâncias dos objetos até o veículo. Opa, então olha só. Qual é a palavra-chave aqui, pessoal? Qual é a palavra-chave? A palavra-chave é essa bem aqui, ó. Os sinais são direcionados aos objetos rebatidos e acabam o quê? E acabam sendo o quê? Então, olha só. São direcionados a objetos e rebatidos. Pessoal, se eles o quê? Se eles são rebatidos, significa o quê? Significa que a onda, ela o quê? Ela bate e volta. Ou seja, característica de quê? Característica da reflexão. Ah, com base no exposto, responda ao que se pede. Qual o principal fenômeno aleatório que permite a medição da distância entre o veículo e o objeto? Então, nessa situação aí, a gente o quê? A gente marcaria, ou melhor, responderia que seria o quê? Que seria a reflexão são. Letra B. Estando o veículo em repouso, calcule a distância dele ao obstáculo, sendo 0,006 segundos o tempo de eco. Dados fornecidos, velocidade do som igual a 320 metros por segundo. Então, olha só, gente. Olha só, nessa letra B aqui é o seguinte. Tu tem aqui o teu quê? Mesma situação lá do sonar. Vem aqui o quê? Tu tem aqui o teu o quê? Vem aqui tu tem um obstáculo, não é isso? Vem aqui tu tem aqui um obstáculo. Bem aqui, eu tenho um obstáculo. E aqui tá o carro. Aí o que acontece? O carro, o que acontece? O sensor do carro, ele vai o quê? Ele vai emitir uma onda. Aí o que vai acontecer? Essa onda, ela vai o quê? Ela vai ser rebatida, ou seja, ela vai ser refletida, ó. Ah, cara, pois é. Ah, e aí o que que acontece? Qual, tipo, se o quê? Se a distância o quê? Se a distância entre o quê? Entre o sensor e o obstáculo for x, eu pergunto para vocês, quem vai ser a distância total percorrida pela onda? A distância total percorrida pela onda, distância total da onda, vai ser igual a quem, gente? Vai ser igual a 2 o quê? 2x, não é isso? 2x. E aí o que acontece? Ah, prof, eu sei o quê? Eu sei que o tempo que o tempo de deslocamento da onda, o tempo de deslocamento da onda, o tempo de movimento da onda, tempo de movimento, o tempo, não sei só o tempo. O tempo que o tempo de movimento da onda foi de quanto? Foi de 0,006 segundos. Então, olha só, e eu sei o quê? E eu sei quanto é que é a velocidade o quê? Eu sei quanto é que é a velocidade da onda. A velocidade da onda tem o quê? A velocidade da onda tem 320 metros por segundo. Então basta o quê? Basta eu fazer de novo. Distância é igual ao quê? Igual a velocidade vezes o tempo. Aí, olha só, tu vai descobrir 320 vezes 0,006. Aí tu que? Tu fazendo essa conta, tu que? Tu iria obter quanto? 320 vezes 0,006 vai ser igual a 320 vezes 0,006 vai ser 320 vezes 0,006 vai ser igual a 1,92 metros. Só que essa é a resposta que eu marcaria? Não, porque ele quer saber a distância, o que é a distância entre o obstáculo e o quê? E o carro. O que acontece? Esse Dzão que eu achei aqui é a distância, o que é a distância total. Ah, cara, olha só, a distância total percorrida pela onda, que corresponde o quê? Corresponde a 2 vezes a distância o quê? A distância entre o carro e o obstáculo. Então, olha só, então eu sei que isso aqui, ó, 2x é igual a 1,92. Então a gente vai saber o quê? A gente vai pegar aqui que o x o quê? A gente vai pegar que o x vai ser igual a 1,92 dividido o quê? 1,92 dividido por 2, 1,92 dividido por 2 vai ser igual a 0,96 metros. Pessoal, entendido então o quê? A alternativa de letra B?
Entendido? É bem parecido o quê? Bem parecido com o quê? A questão o quê? A questão lá do sonar, que é segunda, terceira questão do materialista de vocês. Aí, embora dar continuidade aqui. No mais, aqui, as outras o quê? As outras questões, elas têm mais uma pegada teórica. Elas são mais teóricas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu fazer logo essa bem daqui também. Gente, olha só, questão número 9. O gráfico mostra a taxa de fotossíntese em função do comprimento de onda da luz incidente sobre uma determinada planta em ambiente terrestre. Uma cultura dessa planta desenvolver-se-ia, vai se desenvolver mais rapidamente se exposta à luz de frequência em terahertz próxima a... Então, o que acontece, gente? O que a gente tem que saber aqui? Subtende, né, que a gente sabe que quanto maior o quê? Quanto maior a taxa de fotossíntese, né, gente? Quanto o quê? A gente entende que quanto maior a taxa de fotossíntese, né? De fotossíntese, maior vai ser o quê? Maior vai ser a minha o quê? A minha taxa de crescimento, não é isso? Maior vai ser o meu crescimento, não é isso? A gente entende isso, né? A gente entende isso. Pelo menos a gente faz essa interpretação. É isso, gente. E aí, o que que acontece? Como é que entra a onda aqui, professor? Como é que entra a onda aqui? É porque eu pergunto para vocês. A luz é uma onda, não é isso? E fotossíntese está relacionado com o que também? Fotoluz, não é isso? Então está relacionado com a luz. Ah, pois é. Então, quanto é que é a velocidade de propagação da luz? A velocidade de propagação da luz, a gente entende que o quê? Que é 3 vezes 10 a 8, não é isso? 3 vezes 10 a 8, considerando que o quê? Que a refração do ar vai ser 1. Então, a velocidade aqui dá vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Só que o que acontece? Ele o quê? Ele tá dando pra gente, aqui analisando o gráfico, é que... é que eu vou ter o quê? Eu vou ter a taxa de fotossíntese máxima quando o quê? Quando o meu comprimento de onda ele estiver bem aqui pelo quê? Ele estiver bem aqui pelos 450, não é isso? 450, não, é um pouco mais do que 450, não é isso? É como se fosse talvez 470, não é isso? Mas eu acho que não faz mal não a gente considerar 450. Bora eu já ver aqui, porque aqui é uma questão de marcar. Então, bora já ver se a gente considerar 450 faz mal ou não faz. Então, olha só. Então, para o quê? A gente observa aqui que para o quê? Para eu ter uma taxa de fotossíntese, para ter uma maior taxa de fotossíntese, eu vou ter que meu comprimento, que meu comprimento de onda, ele vai ser quanto? Ele vai ser aproximadamente 450 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Aí o que vai acontecer aqui? Aí agora ele quer saber quem é a frequência. Aí eu aplico velocidade, é igual a quê? É igual a lambda vezes f. Considerando que a gente está considerando, fazendo o que a gente está considerando aqui, o comprimento de onda, para o quê? Para ele ter uma maior taxa de fotossíntese igual aqui, igual a 450 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Aí bora lá. Aí aplicando isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar que velocidade é igual a 3 vezes 10 elevado a 8. O comprimento de onda vai ser igual a 450 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui eu tenho o quê? E aqui eu tenho a minha frequência. Aí olha só, vou isolar aqui a frequência. A frequência vai ser igual aqui, vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 8, dividido aqui ó, por 450 vezes 10 elevado a menos 9. Aí vai acontecer o quê? Ó? 10 a menos 9 vai o quê? Vai passar subindo, não é isso, prof? É, vai passar subindo. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 10 a 17, não é isso? Então vai ficar 3 dividido por 450 vezes 10 elevado a 17.
Aí, embora o quê? Bora pegar aqui alguns zeros emprestados, né? Isso, bora pegar... Ali, ou melhor, bora deixar isso aqui em função, o quê? Em função de 10 a 12, não é isso? 10 a 12. Ou seja, para deixar isso aqui em função de 10 a 12, eu tenho o quê? Eu tenho que emprestar 5 zeros, não é isso? Então vai ficar o quê? Emprestando aqui 5 zeros, ô louco, prof. Pois é, eu emprestando aqui 5 zeros, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 o quê? Vezes 10 a 12 aqui, dividido por 400 o quê? 450. Aí olha só, cortou o quê? Cortou o zero com zero aqui. Aí vai ficar o quê? Vai ficar aqui no caso isso aqui, 30 o quê? 30 mil, não é isso? 30 mil dividido o quê? 30 mil dividido por 45 vai estar dando o quê? Vai estar dando 600 o quê? 600 e 666,17 vezes o quê? Vezes 10 a 12. Ah, cara, aí o que acontece? Tu tem o quê? Tu tem uma alternativa aqui que tem o quê? Que tem a letra C aqui, 650. Aí o que acontece? Veja bem, era pro meu comprimento o quê? Era pro meu comprimento de onda, ou melhor, pro meu comprimento de onda ser um pouco maior, não é isso? Ser um pouco maior, ser o quê? Ser 470, não é? O ideal era que considerasse 470. Aí o que acontece? Se o quê? Se era para eu ter considerado aqui 470, aí eu quero pegar um valor um pouco maior do que isso. E, consequentemente, a minha frequência daria o quê? Daria um pouco menor. Então, de fato, era para eu ter marcado aqui letra o quê? Letra C de cavalinho. Para eu ter marcado aqui letra C de cavalinho. Então, acho que se fosse na prova, pessoal, se fosse na prova, eu pediria para o quê? Eu falaria, considerando o quê? Considerando aproximadamente 450, mas talvez o quê? Mas talvez vocês tivessem que usar o 470 mesmo. Porque aqui eu só usei o 450 só para uma questão, o quê? Só para uma questão de cálculo, o quê? Só para uma questão de cálculo mesmo. Mas se fosse simulado, acho que não teria problema, porque a gente conseguiria ver facilmente que seria o quê? Que seria 650. O quê? Uma questão alternativa disso aqui, como eu falei para vocês que eu ia trazer sempre uma questão o quê? Uma questão alternativa disso aqui, ó. Uma questão alternativa disso aqui. Olha só. Mesma coisa aqui, velocidade da luz e tudo mais. Não vai pegar tudo, né? Enfim, pegar só aqui, só o enunciado que é o que importa. Olha só, pessoal, uma outra questão alternativa é isso aqui, com cálculos do quê? Com cálculos mais fáceis, olha só. A ação germicida da luz ultravioleta varia o quê? Varia conforme o comprimento de onda da radiação. O gráfico mostra a eficiência da luz UV em função do comprimento de onda em sua atuação durante certo tempo sobre um agente patogênico. Pode-se afirmar que a frequência da luz ultravioleta, que gera eficiência germicida máxima, neste caso Então, olha só, bem parecido com o quê? Com essa questão aqui, ó. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a frequência para o quê? Para uma situação de máximo, o quê? De máxima eficiência germicida. Aí o que acontece? Bem aqui eu tenho o quê? Eu tenho um gráfico da o quê? Da eficiência germicida em função do comprimento de onda. Aí vejam, meus queridos, vejam. Olha só, para o quê? Para esse o quê? Para esse comprimento de onda, eu vou ter o quê? Vou ter eficiência máxima. Ah, então olha só, quem é o comprimento de onda o quê? Para eficiência máxima? O comprimento de onda para eficiência máxima vai ser quem? Vai ser igual a 270. Só que olha só, nanômetros. Esse nanômetros significa o quê? Significa 10 a menos 9, gente. 10 a menos 9, 10 a menos 9 metros. Aí, de novo, olha só, é luz, né? Luz, ele até disse aqui, luz tem o quê? Na questão passada ele não deu, né? Luz tem o quê? Tem uma velocidade de quanto? Tem uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ah, cara, então,
É só o quê? Só agora uma simples o quê? Uma simples questão de aplicação. V igual a lambda vezes F. Aí fazendo isso aqui. Ah, o quê? A tua velocidade, o quê? A tua velocidade vai ser quem? A tua velocidade vai ser 3 o quê? 3 vezes 10 elevado a 8. 3 vezes 10 elevado a 8. O quê? O comprimento de onda é quanto? 270 vezes 10 elevado a menos 9. E aí a frequência que a gente quer achar. Aí fazendo aqui as contas, deixa eu botar isso aqui para baixo mesmo, que eu acho que é melhor. Fazendo aqui as contas, não deixa quieto. Fazendo aqui as contas, o que é que tu vai, o quê? O que é que tu vai obter aqui? O que é que tu vai obter aqui? Tu vai obter aqui a tua, o quê? A tua frequência, ela vai ser o quê? A tua frequência, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 8, dividido o quê? Dividido por 270 vezes o quê? Vezes 10 elevado a menos 9. Aí, olha só, a frequência vai ser quem? Olha só, do mesmo jeito que na questão passada lá, passo 10 a menos 9 para cima, aí tu vai ter o quê? Tu vai ter 3 vezes 10 elevado a 17, não é isso? 3 vezes 10 elevado a 17. E aqui embaixo, 200 o quê? 270. E aí, olha só, finalizando aqui a conta, tu vai ter o quê? Tu vai ter que isso aqui vai ser o quê? Vai ser, pede o quê? Pede aqui 2 o quê? 2 zeros emprestados. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 10 a 15 dividido por o quê? Dividido por 200 o quê? 270. Cortou o zero com zero aqui, tu vê que isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é a mesma coisa que 10 dividido por 9 vezes o quê? Vezes 10 elevado a 15. Como é, professor? 10 dividido por 9? Ambos cortam o quê? Ambos cortam por 3. Ah, aqui dá 10 e aqui dá 9. E aí, se tu for o quê? Se tu for 10 dividido por 9, vai dar quanto? 10 dividido por 9 vai dar o quê? Vai dar 1,1. Só comparei, professor, se tá, o que você vai ter tinha esse gabarito lá da questão que o senhor pegou. Tinha, né, o que? Situação que 1,1 vezes 10 elevado a 15. Então, frequência 1,1 vezes 10 elevado a 15 Hz. Pessoal, entenderam essas duas questões que a gente fez? Tipo, que tinha que fazer uma análise gráfica aí. Entenderam? Entenderam? Beleza. Que bom, então. É... Bora lá. Eu já volto para essas. Deixa eu fazer, não sei se faço logo essas 6, então. Bora fazer primeiro essa oitava aqui. Essas são as questões que eu vejo mais para simulado, sabe? Essas, mas, tipo, como eu tô falando para vocês, o professor Robson, ele o quê? Ele cobrou questão o quê? Cobrou questão teórica nas provas do ano passado. Até que eu falei para vocês, tipo, aquela questão que eu mostrei da reflexão, não é isso? A questão da reflexão que eu mostrei para vocês. Outra questão que ele cobrou também é aquela que eu falei para vocês, o que da água do mar, né? Da onda na situação do mar. Eu até botei aqui o asterisco para vocês, para quê? Para lembrar que é algo novo que eu botei. É muito importante se lembrar disso. Sabe, se ele perguntar sobre o quê? Sobre classificação o quê? Das ondas que se propagam no mar. Tem que botar que é o quê? Que é uma onda do tipo mista. Aí bora lá aqui fazer o quê? Fazer uma perguntazinha teóricazinha aqui. As estações, o quê? As estações de rádio tem cada uma delas uma frequência fixa e própria na qual a transmissão é feita. A radiação eletromagnética, então, atenção, ele está dizendo o quê? Que as estações de rádio, né, elas o quê? Elas transmitem o quê? Transmitem radiação eletromagnética, né? Até porque a gente tem que saber, né, que onda de rádio constitui o quê? Constitui onda eletromagnética, constitui o quê? Constitui espectro eletromagnético. Aí, ó, a radiação eletromagnética transmitida por suas antenas é uma onda de rádio. Quando escutamos uma música, nossos ouvidos são sensibilizados por o quê? Por ondas sonoras. Sobre ondas sonoras e ondas de rádio são feitas as seguintes afirmações. Qualquer onda de rádio tem uma velocidade de propagação maior do que qualquer onda sonora. E aí, pessoal, vocês acham que isso é verdadeiro ou falso?
Isso aí é verdadeiro ou falso? É verdade, não é isso? Cara, o que acontece? O espectro eletromagnético, ele o quê? O espectro eletromagnético do qual a luz faz parte, ele tem o quê? Por exemplo, no vácuo, ele tem uma velocidade perto do quê? Do 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É o que, prof? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso aí é o quê? É absurdo. Eu queria ter o quê? Eu queria ter 3 vezes 10 a 8 reais, o que na minha poupança agora, não é isso? É, queria. Mas, enfim. Então, é o quê? Uma velocidade absurda, o quê? Essa velocidade do quê? Do espectro eletromagnético. No ar, então ele vai estar o quê? Ele está se propagando no ar. Então, no ar é o quê? É próximo do vácuo, de certa forma, não é isso? Então, de fato, é o quê? As ondas de rádio elas vão ter uma velocidade maior do que as ondas sonoras. As ondas sonoras, elas têm o quê? Elas têm uma velocidade, por exemplo, no ar, de 340 metros por segundo. Se você botar em notação científica, seria o quê? Seria 3,2 vezes 10, 3,2 vezes 10 a 2 metros por segundo. Cara, tá comparando algo de o quê? 10 a 8 com 10 a 2. Então nem se compara, gente, nem se compara. Então isso é o quê? É verdade. Isso aqui é verdadeiro. Ondas de rádio e ondas sonoras propagam-se em qualquer meio, tanto no material quanto no vácuo. Pessoal, isso aqui é mais falso que isso aqui é mais falso que a nota de 15 reais. O que que acontece? O som, gente, o som, onda sonora é o quê? É uma onda mecânica. Onda mecânica significa o quê? Significa que ela precisa de um meio para se propagar, não é isso? Ah, se ela precisa de um meio para se propagar, significa o quê? Significa que ela não se propaga no vácuo. Ei, se ela precisa de um meio para se propagar, o quê? A onda mecânica ela se propaga a partir da vibração da matéria. Ah, então essa aqui ela é falsa. Aí olha só, o item 3. O item 3 tá o quê? Até parecido com o que eu expliquei para vocês no item 1. Independente, independente de a estação de rádio transmissora ser AM ou FM, a velocidade de propagação das ondas no rádio é a mesma e vale aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. É de fato o que eu falei para vocês. Então essa aqui é verdadeira. Então aqui a gente marcaria o quê? A gente marcaria a letra D de dengozinho. 1 e 3. 1 e 3. Beleza? Agora, bora o quê? Bora fazer aqui a questão que é... Ah, tá bem aqui. A outra questão que ele tinha passado antes aqui. Questão de número 7 aqui. Tá aqui. Bora lá. Bora lá. Quem é que tá dizendo o quê? O que é que tá dizendo essa, o quê? Essa questão de número 7. Analise as afirmativas. Ele começa o seguinte: toda onda mecânica é sonora. Gente, isso aí tá verdadeiro ou falso? Isso aí. Isso aí é uma questão o quê? Isso é uma questão até de português, eu acho. Toda onda sonora, toda onda mecânica é sonora. Pessoal, isso tá falso, né? Se fosse o contrário, toda onda sonora é mecânica, aí estaria o quê? Estaria verdadeiro. Mas o que tá falando? Toda onda mecânica é sonora. Não, cara. Tem o quê? Tem outro tipo de onda, outro tipo de onda mecânica que não são sonoros. Como por exemplo, professor, como por exemplo, a situação que é a situação da corda. Ah, quando eu chacoalho o quê? A corda e tem o quê? Tem uma vibração na corda, ela é o quê? Ela é mecânica. Ah, e nem por isso ela é o quê? Nem por isso ela é sonora. Então o que acontece? É o quê? Essa aqui a gente o quê? A gente marcaria como falso. Beleza? Então, item o quê? O item 1, ele é o quê? Ele é falso. O item 2, gente, o item 2 aqui, olha só, o que é que tá dizendo aqui no item 2? O item 2, ele tá dizendo pra gente o quê? As ondas de rádio na faixa de FM são transversais. Eita, prof, não me lembro disso aí. Cara, o que que acontece? O que que acontece? Se tu for ver bem que as anotações que eu botei bem aqui pra ti o seguinte: toda onda eletromagnética é transversal.
Eu botei essa óbvio bem para vocês, não foi? Ah, cara, e as ondas de rádio são o quê? As ondas de rádio, elas são eletromagnéticas. Ah, então olha só. Então olha só. Então aqui, esse o quê? Esse item aqui, ele é o quê? Ele é verdadeiro. Vou pular aqui a 4. Vou pular bem aqui a 3. A 3. Vou pular bem aqui a 3. Vou fazer a 4. Aí olha só, o som é sempre uma onda mecânica em qualquer meio. Verdade, né? Isso aqui é verdade. O som em qualquer meio, ele é o quê? Ele é uma onda mecânica. Precisa o quê? Precisa tá o quê? A partir da vibração da matéria, ele vai estar se propagando. Então isso aqui é verdadeiro. E o item o quê? O item 5. As ondas de rádio AM, as ondas de rádio AM são o quê? São ondas mecânicas. Não, gente, a onda de rádio é o quê? Onda de rádio é eletromagnética. É eletromagnética. Ah, mano. E o item 3, abalos sísmicos. Abalos sísmicos são o quê? São ondas mecânicas. Pessoal, os abalos sísmicos são o quê? São perturbações, melhor, né? Vibrações que se propagam o quê? Nas placas tectônicas. E placas tectônicas são o quê, gente? Obviamente são o quê? São meio material. Tipo, então, aí o caso dos abalos sísmicos, terremotos, né? Claramente são o quê? São exemplos de vibração da matéria, como no caso de vibração da matéria, como é caracterizado a onda mecânica, a vibração de matéria. Então aqui a gente o quê? A gente marcaria as alternativas 2, 3 e 4. Pessoal, entendido isso aí, pessoal? Entendido? Então faltam o quê? Faltam duas o quê? Faltam duas questões aqui pra gente. Questão de número 10, gente. Questão de número 10. Questão de número 10 ela é muito interessante, porque caiu uma coisa parecida, o quê? Parecida com essa também na prova do ano passado. Só que eu não vou o quê? Só que eu vou fazer aqui duas coisinhas para vocês. Até mostrar um vídeo para vocês muito interessante disso. Até mostrar um vídeo muito interessante para vocês disso aqui. Ah, pessoal, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Tio, as ondas AM são longitudinais? Não. São não, Júlia. Bora lá, Júlia. As ondas o quê? As ondas AM são o quê? São ondas de rádio. E a onda de rádio é que tipo de radiação? Eletromagnética. Aí o que foi que eu vou ler para vocês? Na óbvio, toda onda eletromagnética, ela é o quê? Ela é transversal. Eu posso fazer essa regra. Todo que, olha só, tá aqui nas anotações. Todo que, toda onda que, toda onda eletromagnética, toda onda eletromagnética é transversal. O que vai ser longitudinal é o som, a onda sonora. Tudo bem, Júlia? Pessoal, coisas do quê? Coisas que a gente tem o quê? Coisas que a gente tem que saber aqui. Vocês sabiam que todo o quê? Que todo corpo, toda matéria, ela é constituída de quê? De átomos, não é isso? Átomos, átomos. E o que acontece? Eu tenho o quê? Eu tenho que os átomos, eles o quê? Eles vibram, não é isso? Ah, tem a questão da vibração dos átomos. E, gente, então, deixa eu tentar explicar para vocês o que seria essa ressonância aqui. Situação o quê? Situação do cara o quê? Situação do cantor de ópera quebrando a taça o quê? A taça de vidro a partir da sua voz. Então bora pensar. A taça o quê? A taça, ela tem o quê? Ela é constituída de vidro. E o que acontece? Lá eu tenho o quê? Eu tenho átomos vibrando. Aí o que acontece? O cara começa a gritar. Gritar não, começa a emitir o quê? Emitir um som, não é isso? E o som é uma onda que tem o quê? Que tem uma frequência também. Se esse cara, ele o quê? Ele conseguir sintonizar a frequência o quê? A frequência de oscilação da taça de vidro, a frequência de oscilação do som que ele está fazendo, o que pode acontecer?
Pode acontecer do meu sistema entrar em ressonância. Ah, cara. E aí o que é que vai acontecer? Meu sistema entrando em ressonância, as minhas o quê? As minhas oscilações, elas vão o quê? Elas vão ficar maiores. Ou seja, vai o quê? Vai resultar num acréscimo de energia do meu sistema e os meus átomos, eles vão o quê? Eles meio que vão oscilar o quê? Em amplitudes maiores. Aí eles oscilando em amplitudes maiores, vai o quê? No caso do copo de vidro, pode o quê? Pode acabar provocando o quê? A quebra dele. Ah, cara, então o que que acontece? O que que acontece? O que que eu posso dizer aqui para vocês? Ressonância, gente, tá o quê? Tá relacionado com o quê? Ressonância tá relacionado com acréscimo o quê? Acréscimo de energia. Ressonância está relacionado com acréscimo de energia. Ah, cara, então o que é que significa aqui? Eu dizer que estou em ressonância, está em ressonância, gente? Estar em ressonância, estar em ressonância significa o quê? Estar em ressonância significa que estar em ressonância significa estar em sintonia. Porque vocês o quê? Vocês lembram que eu falei o quê? Que eu falei para vocês que o quê? Para acontecer essa situação que da quebra do copo de vidro, o que é que tem que acontecer? O quê? A frequência da voz, o quê? A frequência do som emitido pelo cantor tem que estar o quê? Sincronizada, tem que ser igual à frequência de vibração dos átomos do copo de vidro, da taça de vidro. Ah, então olha só, estar em ressonância, gente, é estar em sintonia. Era estar em sintonia. Ah, e aí, olha só. Em outras palavras, o que é que tem que acontecer aqui? Olha só. O que? A frequência, o quê? A frequência do quê? A frequência do transmissor, ou seja, no caso da ópera lá, do copo de vidro, a frequência do som emitido pelo quê? Pelo cantor tem que estar igual ao quê? Tem que estar igual a do receptor. No caso é quem? A taça, o quê? A taça de vidro. Ah, beleza. E aí, deixa eu mostrar para vocês o que uma situação da o quê? Da humanidade em que a gente o quê? A gente vivenciou o quê? Em que a gente vivenciou uma situação de ressonância que o quê? Que prejudicou a construção, que é a construção humana. Então, olha só, exemplo o quê? Exemplo prático para vocês que a gente vê assim no cotidiano, que a gente vê assim nos livros, assim, no livro de curiosidade. É o quê? É o cara quebrar o quê? Quebrar a taça a partir do poder da sua voz, não é isso? A partir do poder da sua voz. Ah, ou melhor, a partir do som, não é isso? Vou mostrar aqui agora para vocês. Vou abrir aqui o YouTube. Vou abrir agora o YouTube para mostrar para vocês o que? Uma situação em que eu tive o exemplo de ressonância que prejudicou o quê? Que prejudicou a humanidade. Assim dizendo. Só ver se meu YouTube não tem nada aqui na tela inicial que prejudique. Só abrir aqui meu YouTube antes de compartilhar com vocês. Ah, tem não. Aqui, ó, só o quê? Só Valorant, só Valorant. Só Valorant e futebol. Olha só, ponte de Tracoma. Ponte de Tracoma. É uma propaganda, né? Rapaz. Pessoal, olha só. Isso aí é um exemplo o quê? É um exemplo de o quê? É um exemplo de ressonância. Foi o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu botar aqui no começo.
botar aqui para vocês. Em outras palavras, um vento entrou em ressonância com a ponte, os cabos da ponte. Aí o que aconteceu? Fez o quê? Provocou um acréscimo de energia e fez com que a vibração da matéria, o que a vibração da matéria da ponte fizesse o quê? Oscilar de forma o quê? De forma maior. E aí resultou nesse movimento ondulatório aí da ponte. Obviamente que também teve o quê? Não foi só isso, teve uma questão de engenharia também que não estava preparado para isso. Agora eu falei, alguns problemas de engenharia, né? Mas o grande X da questão aqui é o quê? É que esse problema, ele o quê? Essa situação toda, ela se deu a partir do quê? A partir da ressonância. Os ventos, o quê? Os ventos, novamente, o vento vendaval, ele entrou em ressonância, o quê? Entrou em ressonância com a ponte. Ou seja, houve um acréscimo de energia, e o que aconteceu? Os átomos, assim dizendo, das pontes começaram o quê? Começaram a matéria, o que é a matéria da ponte, aí começou a oscilar de forma o quê? De forma maior. Então provocou esse movimento ondulatório. O processo vai quebrar? Vai quebrar, infelizmente. Ou seja, provocou o quê? A ressonância provocou o colapso da ponte. Então, pessoal, é isso. Então, essa aqui é situações o quê? Situações que ele fala de acréscimo de energia no meu sistema ondulatório. Situação que ele fala o quê? De sintonização de frequências. Isso, gente, a gente marca o quê? A gente marca a opção de ressonância. E aí, o que que acontece? Nessa questão aqui, ó, o que que fala aqui, ó? Há algum tempo, um repórter de televisão noticiou uma marcha em algum lugar do Brasil. Em dado momento, citou que os seus integrantes parassem de marchar quando estavam passando sobre uma ponte, com medo de que pudesse cair. Na ocasião, o repórter atribuiu tal receio a crendices populares. Com base nos conceitos de física, é correto afirmar que os integrantes da marcha agiram corretamente, pois a ponte poderia cair devido ao fenômeno da, obviamente, como eu mostrei para vocês, da ressonância. Mas o que é que tem a ver, professor? Uma marcha. O que acontece? Uma marcha, pessoal. Uma marcha, ela tá o quê? Ela tá o quê? Ela tá toda sincronizada, não é isso? Ah, cara, então eu tenho todo o quê? Eu tenho toda uma sincronia aí na marcha. Aí o que é que poderia o quê? O que é que poderia acontecer? Essa o quê? Essa sincronia da marcha do pilotão poderia o quê? Poderia estar em sintonia com o quê? Com a frequência de oscilação da ponte, não é isso? E se entrasse em sintonia com o quê? Com a frequência de oscilação da ponte, eu ia ter o quê? Eu ia ter uma ressonância. Aí poderia provocar o quê? Poderia provocar toda aquela situação lá do vídeo. Na prova, pessoal, na prova, cai, ele o quê? Na prova do ano passado, eu me lembro que ele perguntou isso. Era o quê? Era uma situação mais simples até. Que ele só perguntava o quê? Qual fenômeno está relacionado com o quê? Com a sintonização de frequência.
Aí muita pouca gente, o quê? Muita pouca gente soube responder que seria ressonância. Mas digo para vocês, sintonização de frequência ou acréscimo de energia tá o quê? Tá relacionado com ressonância, tudo bem, gente? Tá relacionado com ressonância. E aí, pessoal, a última questão aqui, pra gente o quê? Pra gente finalizar nossa aula, é o quê? É essa bem daqui. O problema é que essa questão aqui, ela ficou o quê? Ela ficou um pouco desconfigurada aqui, ó. Ela ficou um pouco desconfigurada aqui. Deixa eu ver bem aqui se eu consigo pegar bem que é a original dela. Peraí, deixa eu ver se eu consigo bem que pegar a original dela. Eu acho que é só para dizer o quê? Só para a gente considerar π igual a 3, não é isso? Olha só, uma pequena esférica realiza oscilações de pequena amplitude e período igual a 1,2 segundos no quê? Num recipiente hemisférico praticamente sem atrito e de raio R. Ele fala, considerando G igual a 10 metros por quadrado, e π igual a quê? E π igual a 3, calcule R. Acho que bem que era para o quê? Essa parte aqui, gente, era para ser o quê? Era para ser IP igual a 3, não é isso? Para quem está aí com a lista, pode só me confirmar, né? IP igual a 3, não é isso? IP igual a 3. Não é isso? Pessoal, isso aqui, gente, é uma questão que essa aqui é a única questão de MHS que estava na lista. É o quê? Profissão de estação de MHS? Sim, cara. O que é que ele tá dizendo aí pra gente? Ele tá dizendo que ele tá o quê? Que ele tá fazendo oscilações do quê? De pequeno o quê? Uma pequena amplitude. Cara, isso aqui é o quê? Isso aqui o que é que eu tinha que me tocar aí, pessoal? Eu tinha que me tocar que isso aí era o quê? Era uma situação que era uma situação análoga com o quê? Era uma situação análoga com o quê? Com um pêndulo, não é isso? Situação o quê? Situação do pêndulo, não é isso? Situação do pêndulo, o que acontece? Um pêndulo fazendo MHS. Não sei se vocês se lembram. O que acontece? Tem que ser o quê? É uma situação em que ele tem que fazer o quê? Que ele tem que fazer pequenas o quê? Pequenas oscilações, não é isso? Pois é, ele tem que fazer pequenas o quê? Pequenas oscilações. E aí o que que acontece? Ele quer saber quem é o quê? Quem é o raio. Só que veja bem, se a gente fazer com a analogia, o que que vai acontecer? O que que acontece se a gente dar analogia? O raio, o quê? O raio da situação do exemplo aqui estaria o quê? Estaria para o comprimento, o quê? Para o comprimento do fio na situação do pêndulo simples. Então o que acontece? Vejam bem, como é que eu calculo o quê? Como é que eu calculo o período de um pêndulo simples? O período de um pêndulo simples é o quê? É dado por 2, o quê? 2π, raiz o quê? Raiz de L, sobre o quê? Sobre G. Na situação, como eu falei aqui, na situação aqui, quem está fazendo o papel o quê? Quem está fazendo o papel do comprimento é quem? Quem está fazendo o papel do raio é quem? Quem está fazendo o papel do raio é o quê? Ou melhor, quem está fazendo o papel do comprimento do fio é quem? É o raio. Então, olha só, nessa situação aqui, tu vai ter o quê? Tu vai ter que ter o período vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2π vezes o quê? Vezes raiz o quê? Vezes raiz de R sobre G. Como eu falei para vocês, é o quê? É uma situação análoga ao quê? Ao pêndulo simples. Como é que você sabe, professor? Porque ele fala. Uma pequena esfera realiza oscilações. O pêndulo simples ele faz o quê? Ele faz oscilações de pequena amplitude. Ou seja, ele está o quê? Ele está fazendo aqui um movimento pendular. Pois é. Ele também está fazendo o quê? Está fazendo um movimento que um movimento pendular. Então olha só. Então, vem comigo. Olha só, o período ele diz pra gente, o período é de 1,2. Aí eu vou ter duas vezes o π. O π é igual a quem? O π é igual a 3. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a raiz o quê? Raiz de o quê? Raiz de R. Raiz de R sobre o quê? Sobre G. Pois é. Então, o R é o que eu quero descobrir. O R é o que eu quero descobrir. E o G é igual a 10.
Aí morreu aqui a questão, né? Eu acho. Aqui que a gente faz aqui. O que a gente faz aqui? A gente faz aqui que 1,2 é igual a quem? É igual a 6 vezes o quê? Vezes raiz o quê? Raiz de R, o quê? De R sobre 10, não é isso? Tava tudo no SI, né? Aí, olha só, vai ficar o quê? Vai ficar 1,2 dividido por 6 é igual a quem? É igual a raiz de R sobre 10. Pessoal, se eu sei que 12 dividido por 2 é igual a quê? 12 dividido por 2, 12 dividido por 6 é 2, então 1,2 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 0, o quê? 0,2. Então 0,2 é igual a raiz do quê? É igual a raiz de R sobre 10. E aí eu sei que todo mundo sabe fazer isso aqui agora. O que eu posso fazer aqui agora? Tiro o quê? O quadrado aqui. O quadrado aqui. Aí eu vou ter o quê? Fazendo isso aqui. Vocês vão ter que 0,04 é igual a quem? É igual a R sobre 10. Aí o 10 passa multiplicando, aí eu vou ter que o raio vai ser igual a quanto? 0,4 metros. Tchan, tchan. Então, era o quê? Era simples assim, ó. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui, a gente faz o quê? Tinha que fazer uma analogia, o quê? Uma analogia com um pêndulo simples. Pessoal, pois fizemos o quê? Fizemos a lista toda do professor Robson e o quê? E por fora fizemos também tanto algumas questões das provas do ano passado e trouxe para vocês também algumas questões extras aí. Então, gente, de modo geral, vocês o quê? Tá tudo entendido aí com relação às questões que a gente fez? Alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida em algum ponto aqui que eu expliquei ou não? Tudo certo, né? Mas então, gente, desejo para vocês o quê? Uma boa prova amanhã. Façam o quê? Façam calma e paciência que vai dar tudo certo. Tem sim, tem sim. Pois, gente, tchau, tchau e tudo de bom.